filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons. Tudo que você faz, nada é suficiente. Muita gente, não sei se no chat está perguntando, mas quando a gente anunciou aqui, perguntando sobre pais narcisistas, né? Agora você imagina, se você é narcisista, você quer plateia. E o narcisista ele não está nem aí para dar para o outro. Ao ser mãe e pai, é o contrário. Você deixa de ser foco de atenção e teu filho passa a ser. Então você tem que trabalhar muita humildade, porque você deixa de ser o rei da casa para ser o cara que vai ajudar a limpar. Em torno do bebê, da criança. Então, o pai e a mãe narcisista não suportam muito uma criança. Ainda mais chega alguém aí fala, ai, fofinho, não sei o que. Ele tem ciúmes, incomodado. Sério? Porque a criança está chamando mais atenção. Mas tanto o pai quanto a mãe. Ele tem consciência Total. disso? É mesmo? Total. E o que ele faz? Ele simplesmente puxa o assunto para ele. Como? Não devia ter filhos narcisistas. Ah, tá. Não devia. Tem por algum motivo, alguma Tem, porque assim... obrigação social, uma cobrança, talvez? Pega bem, né? É. Botar o porta-retrato daquelas crianças ali, né? Você viu meus filhos? Então. Exatamente. Pega bem. Mas assim, dizer que tem aquele amor, que tem aquela coisa de tipo assim... eu desconfio de gente, eu adoro pai e mãe bem brega, que mostra o fotinho das crianças, adoro. Porque o narcisista nem mostra muito. Você o tempo todo fala, deixa eu ver uma fotinha. Ah, não tenho aqui. Como assim não tem? Porque antigamente era o 3x4, né? Na carteira. Agora tem mas que andar hoje em dia tem muito, na gente. capa do celular. Aí né, você vai ver, eu falei, mas não tem uma fotinho pra eu ver a carinha dele? Ah, não, mas aqui... Aí então vai assim... Aí pega uma que a pessoa tá linda com a criança ali de A criança tá decorando, o papagaio é a criança. É a mãe, por exemplo, que coloca a filha num concurso de beleza e a filha nem quer tanto e ela tá, através da filha, colocando o desejo dela, por exemplo? Exatamente, que vai ser a empresária. Né? Por exemplo, aquele crime que aconteceu no Rio de Janeiro do menino, do Henry Borel. Dá um contexto pro pessoal, só para quem não sabe. O menino foi assassinado, eu acho que há 2 anos atrás, foi 2 ou 1, foi 8 de março. É isso? Eu me lembro que era o Dia Internacional da 2 Mulher. anos. Eu me lembro disso, que a gente estava fazendo uma live e surgiu esse assunto. Ele foi espancado e morreu pelo namorado da mãe. Tá. Na época, o namorado da mãe, que era um vereador lá do Rio. O Dr. Jairinho, que era o nome político, né? O que aconteceu? Essa mãe, o garoto morreu e essa mãe foi o cabeleireiro para o enterro. A gente já achou aquilo meio estranho. Aí depois, investigando o caso, né, que ainda não foi para o julgamento, mas assim, eu acabei tendo acesso ao exame de corpo de delito. O garoto tinha 23 lesões. 23 lesões. Punk. Nossa. Assim, fígado arrebentado, rim arrebentado, traumatismo craniano. Você fala assim, cara, não dá para essa mãe dizer que tomou um Rivotril e dormiu sem poder ouvir alguma coisa. Sendo que a vizinhança ouviu a tortura. Ela tava e na já casa? vinha... Tava no quarto do lado. Tava no quarto do lado. E aí essa mulher agora foi dada a liberdade para ela. Porque disse que estava sendo ameaçada dentro da penitenciária feminina. Muito bem, está de tornozeleira. Primeiro evento que essa mulher, depois de estar com tornozeleira, faz o quê? Comemorar o Libertadores do Flamengo. Estava lá na maior comemoração. Entendeu? Aí você fala assim, cara, uma pessoa... E outra coisa, na hora que mostra... O menino chegou no pronto-socorro em rigidez cadavérica. Aí você vai ver a babá estava avisando, olha, o fulano entra no quarto e bate. O menino tinha uma opção de mancha roxa. Aí você fala assim, cara, o que é isso? Aí você vai aprofundando mais, né? O que vai chegando na tua mão, e aí você vê o seguinte, que ela fala em relação ao pai do menino, que já não estava muito bem o casamento, aí sabe o que ela fazia? Ela pegava o filho e botava na cama, no meio, para não ter que ter relação com o cara. Aí depois ela vai namorar um cara que começa a bater no seu filho e tem provas do celular, da babá, de tudo. Ela usou esse filho o tempo todo. Ela usou na hora que ela não quis mais ter o tipo de relação, usou esse filho, inclusive, para manter esse namorado. Putz. Isso foi uma coisa em 2 meses.
Esse namoro, em 2 meses, a coisa... Olha que escalada de violência. Então, assim, difícil a gente aceitar que, no mínimo, não tem um narcisismo. Porque, assim, a última coisa que eu faria era um cabeleireiro para enterrar meu filho. Então, a gente vê que, tipo assim, era para ser mãe? Por que foi mãe? Será que o que acontece é que usa a criança para algum objetivo? E descarta quando não precisa. Não sei se descarta, porque fica muito difícil você acreditar que aquele nível de lesão... Por isso que o cara, quando chegou no pronto-socorro, saiu ligando para uma opção de médicos, inclusive para o governador, lá do Rio, na época, para agilizar o atestado de óbito para enterrar. Sim. Falando assim, não vamos enterrar porque a mãe está muito traumatizada. Como que a mãe está traumatizada? Né? E aí o negócio estava tão punk que o hospital particular falou, não, vamos chamar o instituto. Isso, não, porque não tinha como. E aí quando vai investigar, como que aquilo ocorreu você estando do lado? Aí a defesa alega que ela tomou, que o namorado deu um Rivotril e ela apagou. Gente, grito de um filho... Tá louco. Você acorda até de anestesia, de propofol, entendeu? Então são essas coisas, tipo assim, como que a gente pode acreditar? E você vai ver o depoimento dela, a carta que ela bota, ela o tempo todo fala dela. Que aí ela preparou a roupinha do menino, que ela fazia isso, fazia aquilo, ela não fala do garoto. Entendeu? Então, assim, são coisas sutis, é claro que ainda vai ser julgado, mas você vai vendo indícios muito fortes. E você recebe muita gente falando, meus pais, eu tive pais narcisistas, ou mãe, ou pai, assim. Você vê o seguinte, filhos de pais narcisistas, eles têm muita dificuldade, porque eles querem provar que são bons, porque esse pai e essa mãe, toda vez que ele conta uma vitória, não, mas isso aí, eu na sua idade fazia isso, fazia aquilo outro. Nossa, diminui o filho. Então nunca tá bom. É aquela criança que ela vai sair fora, e vai para fora mesmo, sair de casa e levar a vida, mas ela está sempre querendo provar uma coisa, porque o que uma criança mais quer na vida? Agradar seus pais. A aprovação dos pais. E quando é inagradável, esse pai, essa mãe, tudo que você faz, nada é suficiente. Nada chega aos pés dele. Então é muito ruim. E aí até a criança crescer, até chegar numa terapia que você fala assim, a culpa não é sua. O problema era sua mãe, que via assim, mas é minha mãe, ok. Mãe não é Ave Maria, nem pai, nem todo pai é São José, e nem toda mãe é Ave Maria. Impede até a felicidade, porque é inatingível, né? Com certeza. Então você nota que existem filhos que levam muito tempo a cair essa ficha, porque tudo é deles, culpa deles, né? Aí quando descobre, fala assim, mas como é que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Sim. Então tem filhos hoje que se afastaram, mas tipo assim, a mãe precisa, envelheceu, vai lá, claro, deixa a infraestrutura, mas não mais se deixa ser, como é que desvalorizado, né? A coisa pior que tem é você ser desvalorizado o tempo todo. Porque mãe narcisista e pai narcisista. Eu tenho amiga que até quando cuidando da mãe ainda jogava na cara, tá fazendo errado ainda, sabe? Tá fazendo a coisa por ela. Exatamente, ainda... você tá cuidando da pessoa, mas não é nada disso. Não é assim. Você não sabe fazer nada, é assim. Sabia que não sabe cozinhar, não sabe fazer... Exatamente. Nossa. E aí você vê que eu acho nobre desses filhos, porque na realidade eles estão fazendo por eles, né? E aí é legal, porque assim, você foi isso tudo comigo, mas eu não vou reproduzir isso que você foi comigo. É muito... tem que ter um nível de consciência que não é por ela, né? É aquela coisa, é por você. No fundo, é você com a tua consciência.